Eu lembro que no meu tempo de faculdade, eu me formei em 2005, já tem um tempinho já. Eu não tive a disciplina de segurança de processos, eu tive a disciplina de segurança do trabalho, isso eu lembro muito bem. Aí o professor Max, se eu não me engano, ele falava da questão da explosão. A gente tinha que decorar o que era explosão, né? Reação em cadeia, deflagrando lá, não sei o que lá. Mas a gente não tinha segurança de processo. E realmente segurança de processo não vou dizer totalmente, mas é muito diferente de segurança do trabalho, né? Como você disse, o segurança de trabalho está preocupado com o trabalhador. A segurança de processo, a gente extrapola isso. Ele se preocupa com o trabalhador, mas se preocupa também com a empresa, se preocupa com a comunidade, né? Então, é um conceito muito mais amplo. O engenheiro químico é o cara, ou deveria ser o cara da empresa que sabe tudo sobre as propriedades físico-químicas, toxologia, os riscos das matérias-primas e dos produtos, né? Então, no meu ponto de vista, é natural que ele seja a primeira pessoa a ser consultada. E você, qual a sua experiência que você teve aí com o processo de segurança de processo? Você viu isso na faculdade, você lembra disso, ou só foi quando você entrou para a indústria? Então, Jefferson, eu também não tive essa cadeira, né, durante a minha graduação. Assim como você, né, a gente via alguns conceitos relacionados à segurança de trabalho, né, aos riscos que poderiam existir no ambiente, né, de trabalho. Eu lembro que eu cheguei a atuar num laboratório de pesquisa, né, então, mapa de risco, né, os riscos ergonômicos, os riscos químicos, os riscos físicos, enfim, isso estava bem consolidado, mas a questão da segurança do processo não, e continua sendo aí um gap, né, nos currículos, né, de graduação de engenharia química. A gente vê algumas iniciativas em alguns cursos, né, de algumas universidades, né, eu posso citar a própria UFRJ, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ela tem hoje uma cadeira, né, voltada para a segurança do processo, mas ainda você vê que ainda falta, né, que se reformule esses currículos de modo a deixar eles mais próximos da realidade, né? Então, dentro do que está de tecnologia que existe no mercado, o engenheiro químico vai, de acordo com vazão, pressão, temperatura, etc., a gente vai começando a montar a solução desse problema. E uma vez selecionada a tecnologia, a gente faz o balanço de massa e pega o balanço de massa, transforma num documento chamado Process Flow Diagram, ou diagrama de processos, que é a base para o desenvolvimento do fluxograma de engenharia, em inglês Piping and Instrumentation Diagram. E é no fluxograma de engenharia que a gente vai ver todos os detalhes relacionados aos equipamentos, às tubulações, instrumentação e etc. E é nesse momento que a gente começa a trabalhar efetivamente com a segurança de processos. Porque você, como engenheiro químico, você tem que saber se abrir uma válvula e erroneamente esse gás vai despressurizar. Se ele despressurizar, é um gás que ele perde temperatura muito rápido. Por exemplo, na indústria de polipropileno, a gente tem o propeno, ele trabalha às altas pressões. E se um operador abrir uma válvula que tem propeno numa tubulação, ele despressuriza e chega a menos de 45 graus de temperatura. Então, não é qualquer tubulação que a gente pode selecionar. Tem um material certo para a tubulação. E o engenheiro químico, ele tem que saber isso. De outra forma, que nem o Luiz deu o exemplo aí do sem vazão. Você tem um reator que ele tem uma reação exotérmica. Se por algum motivo a sua bomba de água de resfriamento parar, o que pode acontecer com esse reator? Então, pô, vai dar um runaway, vai ter um aumento não controlado de temperatura, então tem que fazer cálculos de dispositivos de alívio de pressão para aliviar essa pressão. Então, mesmo que você não seja, na sua carteira de trabalho, um profissional engenheiro de segurança de processos,
você como engenheiro químico, para trabalhar com projetos industriais, você tem que entender de segurança de processos, porque é o nosso dia a dia, é garantir que a solução proposta e que vai ser implementada no campo, ela atende aos requisitos de segurança, não só ocupacional, relacionado à segurança de trabalho, mas também organizacional e da comunidade. Mesmo que você não vá trabalhar com projetos industriais, eu não vou trabalhar numa empresa de engenharia, mesmo que vocês trabalhem na operação, do meu ponto de vista, é muito importante que você entenda como que é o processo de desenvolvimento de um projeto. Porque, por exemplo, né, uma Braskem da vida, ela vai aumentar sua capacidade operacional, normalmente ela contrata um licenciador para fazer o projeto para ela, mas ela forma um grupo que acompanha e tem que dar comentários, verificar se está certo, se não está certo. Acreditem ou não, não é porque vem da Alemanha, não é porque vem dos Estados Unidos que é tudo certo, não. Existem muitos erros também, né? Sim. Então, se você é um engenheiro de processos que acompanha a vida operacional da sua planta, mas você de alguma forma precisa fazer interface com uma empresa de projeto, se você entende como o projeto funciona, né, e segurança de processos está incluído nisso, você vai ter uma capacidade muito melhor de fiscalizar o prestador de serviço para você.